No programa de hoje, passaremos alguns vídeos sobre como lidar com pessoas com deficiência visual, auditiva ou física. Lembram quando você aprendeu a tabuada? Alguns colegas decoravam, outros contavam nos dedos e outros compreendiam a lógica da multiplicação. Cada um no seu tempo e de acordo com as suas limitações. O resultado final foi que todo mundo aprendeu a tabuada. Pessoas como eu, surdas, se comunicam, todas elas, mas cada uma do seu jeito e dentro das suas possibilidades, igual a tabuada. Então, a primeira coisa que precisamos saber é que existem surdos que aprenderam a ler, a escrever e a falar o português, como eu. Existem também aqueles que não aprenderam e usam a Libra, que é a língua brasileira de sinais. Essa que está passando aqui no vídeo. Também temos os surdos bilíngues, que se comunicam em português e também em Libra. E existem ainda aqueles que não são nem oralizados, nem usam a Libra. Se comunicam com gestos e outros sinais criados no âmbito doméstico. Então, por aí já entendemos que aquela expressão surdo-mudo não está correta. A não ser que a pessoa surda também tenha um problema em sua voz. Muitos surdos não falam simplesmente porque não aprenderam a falar. Certifique-se antes qual a melhor forma de se comunicar com aquela pessoa surda. Mas algumas dicas gerais podem ajudar. Seja expressivo ao conversar comigo ou outra pessoa surda, porque não temos como captar sentimentos como alegria, tristeza, sarcasmo ou seriedade só pelo tom de voz. Movimento com o corpo também são excelentes indicativos do que você quer dizer. Não fique contra a luz, e sim em um lugar iluminado, e sempre de frente para mim, para que eu possa fazer a leitura labial e não coloque nada em frente à sua boca. A mão ou um copo de água podem fazer com que eu perca trechos enormes da sua fala. Fale de maneira clara, mas sem exagero. A velocidade da fala é normal, a não ser que lhe peça para falar mais devagar. Sabe o que é importante também? Contato visual. Se você desvia o olhar ou vira de costas, eu fico achando que a conversa acabou. Ao querer chamar minha atenção, toque no meu braço ou acene sem gestos bruscos. Se você souber alguma forma de se comunicar por gestos, tente usá-la. Se eu tiver dificuldade em entender, avisarei. De modo geral, suas tentativas serão bem-vindas. Algumas pessoas preferem a comunicação escrita. Outras preferem perguntas cuja resposta seja sim ou não. Não precisa ficar ansioso. Assim que entender a melhor forma, a comunicação irá fluir. Até agora, falei como eu posso te entender. Mas você precisa me entender também, né? A nossa dicção nem sempre é boa. Se tiver dificuldade em me entender, não se acanhe e peça para eu repetir. Geralmente, a gente não se incomoda de repetir quantas vezes for preciso. O importante é se comunicar. E essa comunicação tem que ser comigo e não com o intérprete, quando houver. Ele está ali para ajudar, mas direcione o olhar e a fala para mim. Existem níveis da deficiência auditiva e por isso pode parecer difícil se adaptar a cada uma delas. Mas as pessoas são diferentes, não são? E a gente lida com as particularidades de cada uma todos os dias, sejam deficiências ou não.
Já reparou que existem algumas convenções sociais tão simples e banais que fazemos todos os dias sem nem perceber? Por exemplo, você costuma mexer no cabelo de um desconhecido? Ou até de uma pessoa conhecida, mas com quem você não tenha muita intimidade? É um pouco invasivo, concorda? Uma outra. Se você precisa falar com seu colega de trabalho, você não sai virando a cadeira dele para ele prestar atenção, não é? Você chama, ele responde, você pergunta se pode falar. Agora imagine você em um restaurante com uma amiga e ela te entrega a bolsa para colocar do lado. Ela quer ter acesso a essa bolsa dela, certo? Você não coloca na mesa do lado ou leva para outro local. Fica ali na cadeira mais perto. Bem lógico, não acha? E se ela for vegetariana? Vocês não vão em uma churrascaria, não é? Agora, para finalizar meus exemplos. Se você vê alguém tropeçando e caindo na rua, você pergunta se ela precisa de ajuda. Dificilmente começa a puxar a pessoa pelos braços. Pronto, vamos fazer um exercício. Substitua todas essas pessoas com quem você interagiu por uma pessoa como eu, que tenho deficiência física e uso cadeira de rodas. Você soube como agir em todas as situações que eu descrevi. Às vezes era tão óbvio que nem precisava pensar no que você faria. Então vamos lá. Da mesma forma que você não mexeria no cabelo de um desconhecido, a ideia aqui é que você não mexa na minha cadeira também. Ela funciona como extensão do meu corpo. Não é agradável alguém se apoiando nela, a não ser que eu tenha autorizado ou que seja alguém que tenha intimidade comigo. E aquele colega de trabalho que você não vira a cadeira dele? Então, o mesmo vale aqui. Se quiser ou precisar virar minha cadeira, não custa perguntar antes, não é? Essa agora vale para casos de pessoas que, assim como eu, têm uma deficiência física, mas ao invés da cadeira, usam muletas ou bengala, como a Júlia. Entra a mulher com bengala. Se a pessoa te entregou uma delas, deixe por perto, ao alcance. Sua amiga lá do restaurante não precisava da bolsa? A Júlia também precisa da bengala. Sem ela, você tira sua liberdade de poder ir e vir quando quiser. Mulher com bengala sai. E aquela churrascaria, tá lembrado? Quando formos escolher aonde vamos comer ou assistirmos a uma peça de teatro, o ideal é irmos a locais com rampas de acesso ou que não tenham barreiras arquitetônicas. É claro que nem todos os ambientes são adaptados, mas se informar antes é o ideal. Você não ligaria para saber se na churrascaria tem um buffet vegetariano? Funciona igual. Se um dia eu cair no meio da rua, igual aquele desconhecido, você pode me ajudar, tá? Mas antes, a dica é perguntar se e como eu quero ser ajudado. Algumas outras dicas são úteis também. Não se acanhe de usar os termos andar ou correr. Estamos super acostumados e inclusive usamos essas palavras. É muito incômodo passar o dia olhando para cima quando falam comigo. Então, se a conversa for durar mais tempo, se possível, sente-se para que nossos olhos fiquem no mesmo nível. Acho que fica mais confortável para quem está falando e para quem está ouvindo. Se for conduzir uma cadeira para descer um degrau ou uma rampa, pergunte se é melhor ir de frente ou de costas. Tá vendo como tudo funciona parecido? Se você já está acostumado com essas pequenas convenções sociais, lidar com uma pessoa com deficiência física pode ficar fácil. Imagine você chegando em um lugar novo, onde nunca esteve antes. Pode escolher um restaurante, um prédio ou até uma cidade nova. Você para, olha, reconhece o lugar. Rapidamente, o lugar em si deixa de ser uma novidade, e sim as pessoas, as sensações e os seus pensamentos sobre tudo o que acontece. Para mim, que sou cego, é um pouco diferente. O lugar em si demora para deixar de ser uma questão. Homem abre sua bengala. A minha bengala me mostra tudo e todos a um passo. A minha audição me dá uma distância um pouco maior. Passou disso, eu preciso voltar ao lugar e contar com a minha memória, minha noção espacial e o hábito mesmo. Quando eu precisar, a forma correta de ajudar faz toda a diferença. O primeiro passo é se identificar. Tenha certeza de que eu entendi quem está falando comigo. Parece óbvio, mas não é. Estamos muito acostumados a ter a visão como primeiro sentido. Então, se alguém está me vendo, meio que sem querer, começa a falar como se eu soubesse quem está falando e que a fala está direcionada a mim.
Depois disso, importante é perguntar como pode me ajudar. Se for pegar minha bengala para me guiar, isso me deixa desnorteado e inseguro. Se for me empurrando pelo braço, também. Essas duas formas não funcionam. A pessoa que enxerga deve funcionar como escudo para possíveis obstáculos. Entra mulher jovem. Oi, Márcio, é a Miriam. Oi, Miriam. O ideal é que a pessoa que for me ajudar fique posicionada na minha frente, ofereça seu cotovelo dobrado ou seu ombro. Mulher se posiciona em frente ao cego, com o cotovelo dobrado para guiá-lo. Dessa forma, eu consigo sentir seus movimentos. Se ela para, eu sinto. Se ela for para um lado ou para o outro, também. Se ela for para um lugar estreito, ela coloca o braço para trás e eu consigo saber disso. Mulher sai. A comunicação também é muito importante. Me avise com antecedência sobre degraus e buracos. Nada de falar, tem um degrau ali, ou apontar para algum lugar. Use sempre distância em metros e as direções de esquerda e direita. Já imaginou quantas vezes eu já não bati a cabeça, mesmo sendo ajudado por alguém? Isso acontece porque a pessoa fica preocupada com o chão para evitar uma queda. Mas e o resto? Coisas penduradas como filtro, extintor. Cada susto. Me ajuda com isso também, vai? A comunicação verbal é essencial, inclusive quando você se afastar de mim ou for sair do local. Você não sabe quantas vezes eu fiquei falando sozinho. Uma outra dica que me ajuda bastante é descrever rapidamente o ambiente. Isso também vale quando for servir comida para mim. Falar o posicionamento da comida no prato faz com que eu possa escolher como vou fazer minha refeição, em vez de ser uma surpresa a cada garfada. Imagem de um prato de comida com os alimentos posicionados de acordo com as horas do relógio. Carne às 3 horas, arroz às 8 horas e legumes às 11 horas. E na hora de me ajudar a sentar, não me segure nem me empurre. Isso é um erro bem comum. Pegue minha mão e coloque no assento e me avise se tem braços e encosto. Uma outra coisa importante é não excluir os cegos de uma atividade profissional ou social. Deixe que a gente decida se e como queremos participar. Para fechar, 3 dicas finais. Não grite. A não ser que o cego também tenha uma deficiência auditiva, não justifica falar mais alto. Pode falar olhe e veja sem medo. Eu também falo, nada de melindres. E por último, há cegos que em vez de usar a bengala, usam cão-guia. Não brinque com o cachorro enquanto estiver trabalhando. Ele foi treinado para conduzir o cego e não pode ser distraído nesses momentos. São muitos detalhes, né? Mas rapidamente essas práticas viram hábito. Se você não convive no seu dia a dia com uma pessoa com deficiência, com essas dicas vai ficar mais simples para você e para ela.